Vou pedir para pôr aqui a primeira tela, a capa. Essa é para não constar nos autos, tá, pastor? Aqui está escrito: Rise of a New Generation. Eu tinha já feito uma apresentação desse tipo e tinha essa frase. E quando eu comecei a criar, eu olhei e falei, não, eu vou tirar isso, acho que não tá para isso. Só que eu fiquei com um incômodo, e aí eu não só tirei, porque ela estava mais ali, deslocada, eu só não tirei, como eu coloquei aqui, coloquei em vermelho, e depois escrevi em japonês e em hebraico. E aí falei, nossa, para quem ia tirar, de repente colocou tantas vezes, né? E ok, segui, fui fazendo, criando essa apresentação lá. E ontem, quando nós estávamos aqui, naquele momento, eu abri o olho e eu vi tanta gente nova. Eu falei, nossa, tem bastante jovens mais novos, adolescentes, né? Que legal. E eu já fui líder de jovens, né? Pastoreei por alguns anos, então amo essa juventude e tudo mais. E fiquei muito mexido com isso e algo se levantou. Uma voz disse, Rise of a New Generation. É o raiar, é o surgir de uma nova geração. Então, eu sei que existem pessoas aqui um pouco menos jovens, assim como eu, e vão viver coisas incríveis em Deus, há muito a ser vivido, absorvido, a fazer e acontecer. Mas eu creio que existe uma nota específica para essa geração, para essas pessoas que vieram aqui ontem. Então, se você saiu daqui ontem pensando, oraram por mim, puseram as mãos, não aconteceu nada demais, ou você saiu empolgado na hora e depois isso murchou, eu estou aqui para levantar a bola de novo. Algo aconteceu, existe um chamado na sua vida. Existe algo que está sendo plantado e vai desabrochar. Nós vamos chegar em vários lugares, mas essa geração vai chegar mais longe. Amém? Você crê nisso? Então tá bom, agora a gente pode começar. Isabela já anunciou, falou um pouquinho sobre mim, mas vou falar rapidamente, tenho coisas mais interessantes do que falar sobre mim mesmo, mas eu quero mostrar aqui, né, um pouco da minha família, minha esposa está aqui, a Camila, ela vai adorar isso, fica de pé, amor. Não quis, tá vendo? Aqui estão os meus filhos, e um pouco da minha história, né, então trabalhei essa década em marketing, planejamento, pude trabalhar com grandes empresas de cinema atuando em marketing, né? Então Universal Studios, DreamWorks, algumas marcas famosas como UFC, Chevrolet, enfim. Depois, não vou poder me aprofundar muito nisso, mas o Senhor mesmo me levou para o audiovisual. Eu, durante todo esse tempo de marketing, nunca tinha feito nada com relação a vídeos, ou criação até um pouquinho, assim, mas eu não sou um designer, nem nada disso, mas o Senhor me migrou para essa área e fez com que eu pudesse fazer grandes trabalhos também, filmar em mais de 10 países, já fiz trabalhos para a Latam, para a Coca-Cola, enfim, várias marcas famosas, e a maior de todas elas, que é o Ministério Verbo da Vida, que é onde eu estou hoje, amém? Essas marcas são muito legais e mexem, né? Como a gente aprendeu aqui, com a nossa alma ou com o nosso corpo, né? No caso da Coca-Cola, não de forma positiva, mas essa marca que eu estou hoje nos traz vida e leva uma palavra que transforma e tem transformado, né? Nós estamos em mais de 20 países, mais de 500 igrejas e a palavra da fé avançando pelo mundo. Vim o ano passado, deixei tudo isso, a produtora que nós tínhamos lá, para cumprir mesmo o ídio chamado, o Senhor nos inclinou a vir para Campina Grande, sem saber o que aconteceria depois, para fazer a escola de missões, e por aqui estamos. Queimamos os bois, as carroças, a produtora não ficou lá funcionando, porque essa foi a direção que nós tivemos. E agora estamos aqui, amém? Então vamos lá, como eu pensei nessa palestra? Eu falei, se eu estivesse começando hoje, ou se eu estivesse no ponto que eu estou, o que eu gostaria de ouvir? Quais seriam as coisas mais importantes que eu já aprendi até hoje, ou aquilo que eu tenho aprendido? E foi meio que esse mix aqui. Esse aqui é, que nem diz lá nos filmes da Sessão da Tarde, né? Esse aqui é o café da manhã dos campeões. Então, o Senhor
me moveu a fazer tudo isso aqui. Como nós vamos fazer isso em 50 minutos? Ele é que vai fazer com que aconteça, porque tem muita coisa interessante para a gente falar. Então, algumas coisas é interessante que você vai ver que nas palestras a gente toca às vezes nos mesmos versículos, fala às vezes sobre as mesmas coisas, mas você que é criativo vai conectar e vai ver, uau, eles estão tocando nas mesmas coisas, mas nós estamos vendo um profissional das artes cênicas, uma psicóloga, um jornalista, um publicitário que atua agora no audiovisual, tocando de forma diferente. E você vai ver que criatividade é isso. Trazer coisas, perspectivas novas, contextos diferentes, ligações diferentes. Então, eu quero começar falando, sobre ele, o nosso Criador Mor. E aí você vai ver aqui, Gênesis 1. Diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Se eu desse um microfone, passasse aqui, quem Deus é, o que Deus é, me fale um atributo, uma virtude, cada um ia dizer uma coisa: Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondoso, Deus é paz, Deus é alegria. E sabe, ele poderia se apresentar de todas essas formas, mas o curioso e glorioso para nós é que, na primeira frase do livro, ninguém nunca teve contato com nada, ela abre esse livro e a primeira coisa que ele se apresenta é como alguém criativo, o Criador, porque aqui diz que a terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. Então, a partir do mais completo nada, do zero, ele cria tudo. Tudo o que se pode ver hoje. E sabe, quando a gente avança um pouco, lá em Êxodo, existe uma situação em que Deus está falando com Moisés no monte, e ele vai descer para dar o recado para o povo, e ele pergunta para Deus: quem eu falo que está dizendo isso? E Moisés diz: diga que o eu sou falou. O que é o eu sou? Eu vejo isso como uma resposta para a pergunta que permanecia naquele tempo e que pode permanecer por hoje. O que eu preciso? Eu preciso de paz. Eu sou. Eu preciso prosperar. Eu sou. Então, do mais completo nada, o Deus que é tudo, criou tudo. Aí é a hora que você fala: uau! Eu não sou um maneco, mas você pode falar uau. E aí, às vezes a gente fica: uau, Deus criou todas as coisas. Ele criou os animais, a terra, o homem. E é muita coisa, Mas muita coisa quanto? Às vezes a gente fala isso e parece que, são 3 coisas, porque a gente colocou em 3 categorias. E aí eu queria só trazer poucas informações aqui para você. Você sabia que a cada ano são descobertas 15 mil espécies de flora e fauna? Num total de 1.300.000 que já foram catalogadas nos últimos 2 séculos. E estima-se que tem mais cerca de 9 milhões de espécies a serem catalogadas. Então, esse é só uma gota, é só uma fagulha do tudo que ele criou. Cada espécie, um com uma cor, um com 2 pernas, um com 6, um com 8, um com escama, um com asa, um com outra coisa. As plantas, no céu, quando você olha, uau, são tantas estrelas. Mas quantas estrelas? Milhares. Seria grandioso, não seria grandioso? Milhares de estrelas? E milhões? Uau, milhões? É muita coisa. Mas no céu existem 100 bilhões de estrelas. E a média de distância entre uma e outra, sabe qual que é? 50 trilhões. Um número que a gente não consegue. Não existe nada que seja 50 trilhões de quilômetros aqui na Terra. Essa é a distância de uma estrela para outra. Aí quando você olha para o seu corpo,
você vê uma certa complexidade, porque existem células, existem órgãos, tudo funcionando de forma perfeita. Mas eu não vou falar nisso, porque se a gente entrar sobre o corpo humano, aí é loucura, a gente vai ficar a tarde inteira. Então eu vou falar só sobre uma ameba. Sabe o que é uma ameba? Não, não é o seu amigo, não é o seu vizinho, não é nada disso. A ameba é um ser unicelular. Quer dizer o quê? Ele tem uma célula. Sabe quanto de informação essa única célula carrega? Se ela fosse impressa, a informação que tem nessa célula, ela daria 20 não. Ela seria equivalente a 1000 enciclopédias britânicas, uma única célula. Então essa é a grandeza, esse é um pouco do repertório do seu Criador, da sua inspiração. E aí, voltando lá para Gênesis, então vimos essas coisas. Quando a gente avança um pouco para Gênesis 1:26, nós vemos: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que isso quer dizer? Quer dizer que você carrega essa natureza. Só que agora de outra forma. Ele criou a partir do nada, mas agora nós damos ferramentas. Nós temos experiências, nós provamos, nos aprofundamos na sua palavra e temos esse dom da criatividade, a sua imagem e semelhança. E não contente, quando avançamos para Gênesis 2:19, diz assim: o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Você vai concordar comigo. Mas um Deus que fez todas essas coisas, poucas coisas que nós dissemos aqui, faltava criatividade para dar nome? Ai, puxa, muita coisa, eu não vou saber dar nome. Ô Adão, me ajuda aqui. Não, queridos, isso é simplesmente o seu amor e a sua misericórdia. Um convite a criar. Ele traz o homem para perto. Vem ser co-criador comigo, dá os nomes você. Assim como nós ouvimos aqui, Adão contempla, observa esses animais e vai dando os nomes, cada um conforme a sua espécie, cada um conforme a sua característica. Então até agora, queridos, eu estou falando sobre criatividade, sobre essa essência em mim e em você, e eu nem estou falando com criativos, com aqueles que são artistas, que têm habilidades artísticas. Eu estou falando com qualquer ser humano. Eu estou falando com a dona Márcia da contabilidade. Dona Márcia está aqui? Tem alguém de contabilidade aqui? Tem, olha lá, tem gente de contabilidade. Então quer dizer que eu tenho essa natureza criativa. E ela não está disponível só para as artes, mas ela está disponível para o meu dia a dia. Porque criar é solucionar, é trazer inspiração, é resolver problemas. Existem problemas na contabilidade para ser resolvidos? Existem questões que às vezes não têm saída? Todos os lugares onde nós estamos, e às vezes há limitações, nós precisamos de criatividade para trazer a solução. Quando nós vamos ministrar a palavra, nós precisamos de criatividade para fazer com que essa palavra atinja o seu objetivo. Quando nós vamos evangelizar, nós vimos ontem o Josué falando e exemplificando, é mais ou menos isso que nós estamos falando. Então uma pessoa veio ali com o modo tradicional, achando que funcionaria de qualquer forma. Quando se ela estivesse conectada com o contexto, com aquilo que estava ao redor dela, conectada com o Criador, ela poderia ter exposto aquela palavra de uma forma criativa e assim tendo êxito. Amém? Então, se eu tenho essa natureza, se eu tenho essa habilidade criativa, eu estou consciente e decido
não me esmerar, não fazer com que isso seja multiplicado na minha vida, eu estou com a minha lanterna apagada. E aonde a lanterna está apagada, as trevas ocupam o espaço. Então, aonde a igreja, onde os filhos de Deus não estão com suas lâmpadas acesas, logo o mundo vai ocupando espaço. Se eu não estou crescendo e multiplicando esse talento, eu estou sendo conivente com o avanço das trevas. Nós podemos voltar algumas décadas atrás, ali anos 80, 90, onde nós tivemos um grande avivamento aqui no Brasil. Vimos os dons fluindo. Foi mais ou menos no tempo em que minha mãe se converteu, eu era criança e pude ver essas coisas acontecendo. Só que ao mesmo tempo que essas coisas aconteciam, talvez aqui algumas pessoas mais experientes vão lembrar, grandes questões se levantavam. E a igreja passou anos discutindo se podia ter bateria em cima do púlpito, se podia ter guitarra, se eu podia tocar de calça jeans, se eu podia tocar de calça social. E enquanto a igreja discutia a arte, a cultura, os costumes, o mundo avançava, implementando cultura, crescendo e avançando com música, com artes, com filmes. Hoje nós já vivemos uma época diferente, a igreja tem despertado, mas ainda é pouco dentro daquilo que é produzido, dentro daquilo que é feito. Mas nós já temos visto avanço. E eu creio que esse é o despertar dessa nova geração, compreendendo o seu chamado, compreendendo a sua natureza em Deus e o poder de influência que nós podemos imprimir nesse mundo. Amém? Aleluia. Quando nós olhamos para a parábola dos talentos, nós vemos ali o valor que é dado para a multiplicação. Não é falado sobre o número. E sabe, muitas vezes nós estamos como aquele que tinha um talento. Puxa, mas eu queria ser como o outro, mas eu queria ser como ele. E aí com um que eu tenho, eu não faço. Ainda mais na nossa geração de comparação no Instagram. Então eu só vejo ali os highlights, os melhores momentos. E queridos, quando eu montei isso daqui, eu montei com base daquilo que foi minha dificuldade ao longo dos anos. E talvez coisas que eu também estou aprendendo hoje. Sabe? Então eu era uma pessoa que eu olhava, então eu me tornei um editor de vídeo. Então eu pegava o melhor editor de vídeo do mundo e pensava, puxa, mas ele é melhor do que eu. E aí eu tocava guitarra. Aí eu pegava o melhor guitarrista. A guitarra não precisava ser o melhor guitarrista, mas podia ser muito mais gente. No final das contas eu olhava e falava, meu Deus, eu faço de tudo um pouco, mas em nada eu sou bom. Enquanto isso eu fazia bem, as pessoas estavam ali provando daquilo que estava fluindo da minha vida. Mas sabe, uma geração que se compara. Eu nesse caso estava fazendo, mas pessoas não fazem por medo. Eu vou fazer, eu vou postar, eu vou mostrar, ninguém vai gostar. Porque não compreenderam a sua natureza, porque não compreenderam o propósito, porque não encontraram ainda a beleza do processo. Amém? Pode ir para o próximo slide, por favor. E aí aqui, nós chegamos nesse ponto. Você foi enganado. Sabe, porque quando eu olho para os meus filhos, e aqui quem é pai já vai ter passado por isso. Você vai e compra um foguete de R$200. Uau, foguete de R$200. Depois de 2 semanas, a caixa de sapato é o ônibus espacial top da NASA. E o foguete que você pagou R$200 está lá jogado no canto. Por quê? Existe uma criatividade na criança. E quem foi que ensinou isso? O Criador. Ela nasceu já com esse DNA. Então ela pega uma garrafa e vira um microfone. Então você fala que não vai dar e ela encontra uma solução criativa para aquilo que ela quer aconteça de fato. Só que nós vamos sendo enganados por diversas coisas.
Então, nós olhamos para o nosso sistema educacional e todo mundo tem que entrar numa caixa, todo mundo tem que aprender da mesma forma. Não, mas um é mais visual, o outro tem a audição mais aguçada, o outro isso, o outro aquilo. Não, todos somos iguais. Então eu ouvi dizer de uma pesquisa em que uma pessoa foi numa escola e ela vai no primeiro ano e faz a pergunta: quantos aqui são artistas e criativos? E pá, todo mundo, ei! E aí ela vai no segundo ano: quantos aqui são criativos e artistas? 50%. E assim vai, até que chega lá na frente, 2. Por quê? Não, porque o criativo não tem espaço. Isso vai sendo minado, isso vai sendo impregnado em nós. Então, não é fora do comum você ouvir a criança ali, ela fala daquela viajada e, nossa, que viagem, esse aí é um sonhador. Não, porque eu vou ser um astronauta. Nossa, esse aí é um sonhador. No modo pejorativo, obviamente. Não, alguns sim nascem com o dom, mas é pouco, uma parcela ou outra que é mais criativa. Negando a nossa natureza. E aí aqueles que perseguem isso, mas levam para que as trevas assumam, esses são superdotados, não, esses são criativos. Quando na verdade Deus nos fez. Obviamente, nós temos habilidades diferentes, nós temos formas de funcionar diferentes, certo? Ninguém aqui é igual ao outro. Mas existem virtudes, existem porções. Existe alegria nele. Não, ele me fez para ser alegre, mas o pastor Guilherme, não, ele é diferente, ele é triste. Não, ele é alegre também. Ele é criativo também. Ele é bondoso, ele é amoroso. Por quê? Ele é filho de um pai que impregnou a natureza nele. Amém? Ursula Le Guin, que é uma autora, escritora, diz isso: o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Então, você ser criativo é você ter essa habilidade de viajar, de sonhar como uma criança, de ter soluções, de não ficar dentro dessa caixa. E, obviamente, de expressar essa criatividade apontando para o seu Criador. Lembro também de uma história em que eu ouvi, em que a mãe via que a filha não estava se enquadrando na escola, e aí ela leva para fazer alguns testes, e aí a psicóloga solta uma música, e ela fica do lado de fora, vendo pelo vidro, e de repente a menina está dançando loucamente, tudo lá. Aí no final a psicóloga chama a mãe e fala, aí a mãe fala: e aí doutora, qual que é o problema? Ela: problema nenhum, o problema é que vocês botaram ela numa caixa, bota ela numa escola de dança. E aí essa menina vai para uma escola de dança, eu não me lembro o nome dela, mas ela se torna uma das maiores bailarinas, coreógrafas do mundo. Por quê? Porque os criativos estão sendo colocados dentro dessa caixa. E principalmente, quando se trata dos filhos de Deus, é de interesse das trevas que você esteja ali, bem apagadinho, uma luz debaixo do balde, brilhando só ali, dentro do seu quartinho. Chegou a hora de expor essa natureza para o mundo. Chegou a hora de ser influência, de inspirar as pessoas. Amém? Provérbios 25 diz assim: os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Ou seja, esse DNA, essa porção já foi colocada dentro de mim. Então agora eu preciso buscar, eu preciso perseguir, eu preciso ser insistente, ter sabedoria para tirar aquilo que Ele já colocou dentro de mim. Amém? Precisamos ativar a nossa imaginação, voltar a sonhar, assim como as crianças sonham. Albert Einstein disse: a imaginação é mais importante do que o conhecimento. O conhecimento é limitado, mas a imaginação pode te levar a dar a volta ao mundo. Ou seja, o conhecimento te leva do ponto A para o B, mas a imaginação pode te levar para qualquer lugar. O sonho, sonhar os sonhos de Deus.
Ah, você é muito sonhador. Graças a Deus. Graças a Deus. Ele nos deu essa habilidade de imaginar, de sonhar. Assim como imagina no seu interior, assim é, diz em Provérbios. O que você tem imaginado acerca daquilo que você produz? O que você tem imaginado acerca de você mesmo? Sabe, é necessário praticar. Nós ouvimos aqui falar sobre o cérebro, e o cérebro tem essa questão de zelar pela sobrevivência. Então, em todo momento, o cérebro vai fazer com que você economize energia. Quantos aqui já foram estudar algo, começaram a estudar e começa, nossa, estou até com dor de cabeça já aqui. Seja na aula de matemática, de física ou algo, uma língua, você começa até a dar dor de cabeça, porque é o cérebro te apontando, vamos dar uma descansada? Só que quanto mais pé no freio você coloca, mais ele quer descansar. Isso só vai piorando. Por isso é necessário. Quando foi a última vez que você se propôs a aprender algo novo? Aqueles não respondam. Se nós não treinamos, o cérebro vai ali, armazenando tudo em caixinhas. E qualquer coisa que fuja dessas caixinhas que ele já criou, eita, vou ter que criar outra caixinha. Não gosto. Então essa vai para a caixinha do não gosto, vai para a caixinha do não serve. Assim como foi no passado, não existia a caixinha da guitarra, da bateria, do pop rock. Não, então não serve. Vamos nos manter aqui dessa mesma forma e o mundo avançando, crescendo, envolvendo as pessoas com coisas que o nosso Senhor fez para que nós provássemos da sua presença, da sua unção na totalidade. E aí por que nós falamos tanto sobre isso? Sobre a criatividade no reino, né? Talvez você já tenha ouvido no Rema, talvez esteja ouvindo, ou vai ouvir aqui pela primeira vez. Mas nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, certo? Quer dizer que nós temos 3 facetas. E por que muitas vezes nós estamos pensando só no espírito? Se nós temos uma alma, se nós habitamos no corpo. E parece que às vezes falar da alma, ou até mesmo do corpo, é quase um pecado, porque nós somos espirituais. E a gente mistura as coisas e falta equilíbrio. E sabe, nós fazemos coisas, mas às vezes nós não falamos. Mas você está aí, numa cadeira confortável, é para o seu espírito ficar confortável? Essas artes que foram criadas, foi para o seu corpo? Não, foi para a sua alma, foi para te inspirar, foi para que isso fique gravado e cravado no seu coração. Então, cada vez mais nós precisamos enxergar o homem nessas 3 facetas, com equilíbrio, não com desequilíbrio, porque existem pessoas falando, uau, vamos capturar pela alma. Então, tudo que nós fazemos vamos empolgar as pessoas. Não, mas o que vai ser ministrado? Qual é a palavra? Não, isso aí é de menos. Vamos fazer esse show, olha, vai ter a luz, vai ter o quê? Tá, mas vamos buscar o que o Senhor quer tratar nisso? Não, isso a gente vê depois. Não, vai ter o café, vai ter a coisa, para quê? Não, para que as pessoas gostem e voltem. Tá, mas para quê? Quase que a resposta é para que elas façam parte do nosso clube social. Então não é pensar mais numa coisa ou mais na outra, nós não queremos, e quando nós falamos sobre isso, sobre ver as questões do corpo, da alma, da criatividade, não é que nós queremos tirar Jesus do centro, mas nós queremos deixar Ele tão no centro que nós queremos enxergar como Ele enxerga. Porque quando nós olhamos naquela passagem, em Mateus 14, diz assim, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Ontem o pastor Perilo falou que eles estavam querendo se livrar do pepino. Foi a forma com que ele enxergou.
Talvez eu enxergue, puxa, que discípulos zelosos, né? Olha, eles queriam. Mas respondeu Jesus: eles não precisam ir, dê-lhes vocês algo para comer. Ou seja, ele sabia que teria os perigos da noite. Talvez essas pessoas encontrassem saqueadores pelo caminho. Responde para mim, ele estava se preocupando com o espírito das pessoas quando ele falava isso? E quando ele fala que eles não precisam mais ir, e aí descobre que só tem alguns pães e alguns peixinhos, e ele decide ser criativo, fazer algo novo, foi para suprir o quê? A carne deles. Para que eles comessem, para que eles estivessem revigorados, para quê? Para que eles pudessem se alimentar, alimentar o seu espírito. Então é enxergar o homem nessas facetas, sempre apontando para o principal, o relacionamento. Deus, colocando Ele no centro. Quando nós olhamos para tudo aquilo que Billy Graham já fez ao longo da história, ele falou para mais de 2 bilhões de pessoas simultaneamente pela TV. Então ele veio numa época em que as coisas estavam, digamos, meio monótonas. As pessoas não estavam indo na igreja porque os discursos não eram avivados. Então ele vem ali como uma explosão criativa, porque ele usa de um discurso diferente. Não sei quantos já, você pode digitar lá no YouTube, mensagem Billy Graham, e veja como ele ministra. Pensa numa época em que estavam todos assim, e o Senhor Deus, não sei o que, é o nosso Pai, aleluia. Mas ele vem ali, e aí ele envolve com a música, e aí ele vai para as mídias, e aí ele vai e ministra num estádio onde Elvis, que era o maior artista pop, rock da época, esteve, e ele ministra a palavra lá para milhares de pessoas. E aí você vê ele utilizando das artes, das mídias. Ele vai até a faculdade de Princeton e tem um podcast ali com Einstein. Então você vê que ele caminha, ele se importa, ele quer estar no meio das pessoas. Ele não se trancou dentro da igreja, mas ele expandiu isso e usou da criatividade para ser influência em diversas plataformas, em diversos meios. Sabe por quê? Porque ele não queria estar no hype, ele não queria botar a glória para si mesmo. Ele sabia que ele tinha uma natureza criativa, ele sabia que tinha uma essência, uma mensagem que podia salvar o mundo. E simplesmente ele não podia falhar. Você tem consciência disso? Existe algo precioso dentro de você. Existe algo que precisa de tempo, que precisa de empenho, que precisa ser lapidado. E a principal coisa, não é uma opção falhar. Não foi te dada essa opção. E isso não é uma coisa ruim, queridos. Isso é uma coisa boa, porque quando você vê as coisas funcionando, quanto mais você vai conhecendo de você mesmo e funcionando de forma peculiar, não parecido com outras pessoas que talvez você admire, mas de uma forma peculiar mesmo, da sua identidade, mais satisfação isso vai te dando. E aí você começa a olhar e falar, meu Deus, eu queria ser igual fulaninho, que é uma bênção. Mas eu ia chegar lá, olhar e falar, parecia tão melhor de onde eu estava olhando. Por quê? Ele sabe o que é melhor para você. Quando você funciona como você foi feito para funcionar, existe satisfação, existe contentamento, há alegria, há prazer. E aí, por outro lado, nós temos um problema. Sir Ken Robinson diz assim, para a maioria de nós, o problema não é que almejamos alto demais e fracassamos. É exatamente o oposto. Nosso objetivo é muito baixo e temos sucesso nisso. Muitas vezes nós temos nos contentado em entregar aquilo que é solicitado. Em entregar aquilo que, eu sei que isso vai ser aprovado. Por diversas
coisas. Pode ser por preguiça, pode ser por medo de falhar, pode ser por não estar se lapidando, não estar estudando, crescendo naquilo que Deus te chamou para fazer. E aí nós olhamos, entregamos aquilo que é aprovado, mas que daqui a alguns dias ninguém vai lembrar. Isso não vai ser marcado, só foi entregue, só foi, check. Mas quantos aqui querem produzir algo que de fato vai levar as pessoas para mais perto de Jesus? Amém? Então é necessário mudar essa chave, esse mindset. É necessário correr riscos. Miles Monroe diz: o maior fracasso da vida é ser bem-sucedido em algo que Deus não te chamou para fazer. Talvez aquilo que você tem feito é o que é mais confortável, é o que é mais fácil, é o que está ali mais próximo da sua mão. Mas Deus está querendo te levar uma milha adiante. Talvez nem todas as pessoas vão compreender. Talvez nem tudo vai ser aprovado. Talvez você erre. Mas assim você caminha, assim você prossegue, assim você adquire bagagem e chega mais próximo de fazer algo que de fato vai marcar uma geração. Amém? E aí talvez você pense: nossa, uma geração é algo muito grande. Talvez a sua geração seja a pessoa do seu lado. Talvez a geração seja o seu liderado. Nós não estamos falando aqui de números. Eu não sei quantos quadros Van Gogh pintou na vida inteira, mas não sei se você já sabia dessa informação. Sabe quantos quadros ele vendeu em vida? 1. Será que ele se importou? Porque assim, existem muitas obras dele. Existem muitos quadros. Foi alguém que teve reconhecimento depois que estava morto. Só que se ele conseguiu, se ele continuou, se ele persistiu, para mim é bem claro que ele não estava fazendo isso por aprovação. Ele não estava fazendo isso por likes, por palmas, porque ele continuou fazendo. Isso era para te animar. Alguns falaram: puxa, então só vou ter fama depois que eu morrer? O meu pastor só vai considerar minhas artes depois que eu estiver no caixão? Misericórdia. Vai alcançar as pessoas, vai ter sucesso. Mas você não está olhando para isso, amém? Você está olhando para o que Ele está te inspirando a fazer. Sabe, nós olhamos para o Novo Testamento, olhamos para o Velho Testamento e adoramos aquelas histórias. Nossa, Paulo e Silas na prisão, e eles adoravam. Davi, que vai lá levar comida para os irmãos e nem é bem recebido. O que você está fazendo aqui? E tudo contrário. Aí vem o rei e fala: não, você tem que, já que você vai lutar, usa a minha roupa. Puxa, mas como é que eu vou falar para o rei que não serve, que está ruim? Tudo contrário. E aí você vê: uau, que maravilha, que inspirador. Mas na primeira reprovação: sabe de uma coisa? Deus tem me dado uma nota de não fazer mais isso. O Senhor tem falado tantas coisas, principalmente depois que alguém espremeu limão naquilo que eu produzi. Sabe, pastor, eu vejo que é um novo tempo, uma nova fase. E agora é mais... Eita, o pessoal deu amém. Como é que eu reverto isso? Era uma brincadeira, pessoal. Aí vocês deram amém, tá? Sabe, pastor, eu tenho visto que o Senhor está me movendo para um tempo de ficar mais em casa agora e servir um pouco menos. E já que o Senhor não está gostando das artes mesmo, manda para Chiquinho, né? Que o Chiquinho o Senhor aprova rápido, né, pastor? Mas essa nota dentro... Olhando para aquilo que é passageiro. Olhando para aquilo que só massageia a nossa alma, o nosso ego. Existe algo muito maior, queridos. E nós vamos dar conta disso. Ele vai chegar, não importa se você tem 10 talentos, se você tem 5, se você filma, se você fotografa, se você é da contabilidade. Mas o que você tem feito
É necessário persistência, intencionalidade. Albert Einstein, de novo, diz assim: eu não tenho nenhum talento especial, eu apenas me mantive persistente e curioso. Olha só, um dos maiores QIs da história, aqui, o rei Salomão: dediquei-me a buscar o entendimento e a usar a sabedoria para examinar tudo que se faz debaixo do céu. É hora de nós sermos intencionais com o tempo. Para de falar que você está rolando o feed do Instagram. Não, eu estou buscando referências. Gente, às vezes eu até consigo treinar o meu algoritmo e vem coisas boas. Mas eu desligo. Na próxima vez que eu ligo, ele já vai para as coisas mais banais. Tragédia, política, coisa engraçada. Muitas vezes eu entrei no Instagram e não, deixa eu ver uma referência. E eu vou ver uma referência, eu estou há 15 minutos, eu entrei aqui para quê mesmo? Não, era para ver tal coisa. E 15 minutos eu fui modesto. Brasileiro é o povo que mais gasta tempo no Instagram. Isso não é referência. Isso é dopamina barata. Você fica lá passando. Lembra que a gente falou quando a gente está estudando, recebendo as informações, às vezes dá dor de cabeça? Ali também você está tendo uma enxurrada de informações. Seu cérebro não foi feito para isso, para esse tanto de informação. Porque você está ali rolando. E coisas engraçadas. Eita, política, ai que safado, não sei o quê. Aí de repente, oh meu Deus, as crianças na aldeia lá da Angola. Meu Deus, isso mexe tudo comigo. Nossa, isso aqui é muito bom, deixa eu passar. Pelo amor de Deus, que descarga é essa? Talvez você não sinta fisicamente essa dor na cabeça. Mas isso com certeza não está sendo saudável. E você está ali, enchendo de informação, mas pouco conhecimento. O processo criativo não é apenas sobre um dom e técnica, mas é sobre uma experiência com Deus. Quando o colocamos participante no processo. Sabe? Ele nos convidou para ser co-criador. Você viu lá no início, ele fez tudo e poderia ter feito, poderia fazer ainda hoje qualquer coisa sozinho, mas ainda assim, ele insiste em mim e em você, para sermos co-criadores com ele. E porque muitas vezes nós estamos querendo criar sem ele. E isso eu não estou querendo trazer aqui uma doutrina e, puxa, meu Deus, eu comecei a fazer esse vídeo aqui e nem orei. Lascou-se. Não, você tem uma inspiração, você tem uma influência. Se você ora toda vez antes de criar algo, amém. Se você não ora também. Mas é necessário ter essa consciência daquilo que nós estamos fazendo. É necessário buscar nele as direções. É necessário estar sensível para aquela voz em que fala: não tira essa frase não, e outra, coloque em vermelho e coloque mais outras 2 línguas, que talvez ninguém vai entender. Ou não, ou tem alguém que, meu Deus, tudo que eu queria era uma palavra em japonês. Aí depois você me procura para dar o testemunho. É sobre ter ousadia e coragem. Lá em Marcos, nós vemos nos evangelhos, em Marcos 2, em Lucas 5. Mas nós vemos ali alguns amigos que precisavam resolver um problema. Eles tinham um amigo que era paralítico. E a casa estava muito cheia. E aí eles têm a brilhante ideia, criativa, que ninguém nunca teve, que é o quê? Vamos subir no telhado e baixar esse homem pelo telhado. E parece legal, nossa, que divertido. Meu amigo, estava todo mundo ali querendo receber. Você acha que alguém subir não era como se estivesse furando uma fila? Subiu no telhado. E o que mais impressiona, era um amigo que era paralítico. Só que, você há de convir que o telhado daquela época não era como os telhados de hoje. Então, para resolver um problema, para mudar uma situação, para trazer vida para uma pessoa, eles correram o risco de se tornar como ele.
Porque se eles caem daquele telhado, todo mundo seria paralítico. Então é sobre esse tipo de ousadia e coragem que eu estou falando. Porque se você não tem coragem de postar uma mensagem por conta dos likes que vão ter, ou também se você não tem coragem de nem postar, de só guardar, de fazer para você, ou de mandar para uma pessoa, ou sei lá, de ir para uma praça e fazer uma apresentação em que ninguém vai ver, será que você faria isso? Será que você subiria no telhado no risco de se tornar você o paralítico? Mas é isso que os grandes homens fizeram. Eles foram criativos. Davi foi criativo naquela situação. Porque o mais natural seria o quê? Eu vou pôr uma armadura, eu vou com uma espada, eu vou pelos meios. Não, mas ele tinha uma inspiração. Ele tinha uma vida com Deus. Ele já tinha lutado contra um leão, contra o urso. Ele já tinha livrado as ovelhas. Então ele vai e pega as pedrinhas. Ousadia, coragem, insistentes em treinar o seu cérebro para novas conexões, novas sinapses. Sinapses são essas ligações. E quando a gente fala de criatividade, criatividade é isso. Todo mundo pensa que é ter uma ideia do nada. Mas é fazer essas conexões, pegar coisas de outros contextos e transformar e trazer para aquela mensagem. O único que criou do nada foi o Senhor. Nós criamos a partir de experiências que nós temos. Então, por outro lado, você deve estar pensando, puxa, então eu não vou ver mais nada, não vou fazer mais nada, vou ficar apenas em oração e as ideias vão vir. Quando você vai pregar na sua igreja, você não estuda. Você só ora e, Senhor, fale o que desejas falar. Não, você dá conteúdo. Você se enche. Você aumenta o seu repertório. Pode ir para o próximo slide, por favor? E aí ele vem e faz com que aquilo tenha vida. Faz com que aquilo seja poderoso, faz com que a unção entre em ação, faz com que as ideias sejam organizadas. Sabe, então criatividade é um pouco sobre isso. Repertório. Ixi, eu acho que pulou ou eu coloquei errado, tá? O slide não é esse. Passa mais um para ver? Isso, é esse aí. Depois a gente volta para aquele, tá? Esse já tinha ido? Não. Então, esse era o que eu estava falando agora. Agora eu vou para o próximo, pode ir. Se eu não tenho novas experiências, se eu não adquiro mais ingredientes, como eu vou criar novas receitas? Então, sabe, me incomoda um pouco. E eu sei que existem algumas questões, né? Então, por exemplo, existem pessoas que vão nos mesmos restaurantes, comem as mesmas coisas e não querem comer nada que é novo. Não, porque esse aqui eu já conheço, esse é bom. Pelo amor de Deus, se eu pegar essa novidade aqui, vai que eu como e não é bom. E sabe, você não precisa ser tão curioso como eu. Eu sou famoso por isso entre os meus amigos. Sempre que a gente vai numa hamburgueria, eles... E aí, não vai pedir um com abacaxi, não? Com a melancia, com alguma coisa? E muitas vezes eu já me dei mal, sabe? Pedi, puxa, não era aquilo que eu esperava. Mas fato é, eu tive uma experiência diferente. Óbvio que eu quero ter experiências boas. Mas eu corro riscos. Tudo bem se a sua questão não é a comida. Agora, se todas as coisas da sua vida... Ah, não, eu não vou. Eu viajo todo ano, há 20 anos, nós vamos para a mesma praia. Isso aconteceu comigo. Durante uns 12 anos, o meu pai só queria ir para a mesma praia. Glória a Deus, porque nós viajávamos, né, criamos memórias. Mas será que a gente não podia ter criado memória em outros lugares? Aí eu viajo para os mesmos lugares. Aí eu escuto as mesmas músicas. E aí se eu escuto algo diferente... Ah, não gosto, não quero. Lembra das caixinhas?
Às vezes só o que você precisa é dar tempo para essas caixinhas serem formadas. Treinar o seu cérebro para novas experiências. Então você comeu um lanche de abacaxi, isso te inspirou no institucional do Verbo da Vida. Não é possível cravar isso. Mas sabe que a junção das experiências que eu tive, de filmes que eu assisti, isso faz com que eu crie, isso faz com que você crie, isso faz com que eu traga soluções para o meu dia a dia. Certa vez nós fomos para uma viagem e nessa época acho que foi inspirado mesmo, eu só fui perceber depois. Mas nós rodamos 4.000 quilômetros por outro país, fomos em mais de 20 restaurantes, passamos por 11 cidades. A gente nunca tinha ido para outro país. Aí quando a gente viajou mais do que a gente que já foi 10 vezes. Porque eu tenho amigos que, você já viajou para fora? Sim, muitas vezes. Sério, para onde você foi? 10 vezes para Orlando, para Disney. Meu amigo, isso é um medo lascado de ser frustrado. Porque, sabe, durante essas viagens nós ficamos em quartos que não eram tão bons. Nós chegamos em lugares que o tempo não estava tão bom. Mas nós aprendemos a admirar o tempo nublado. Hoje eu posso dizer, olha, eu passei pela neve, olha, eu peguei a chuva, olha, eu fiz isso. E sabe, todas essas junções, quando você conecta com o Espírito, ele vai fazendo essas sinapses, essas conexões e construindo quem você é hoje, aquilo que você vai criar. Marcos Madaleno, que é uma das referências para mim de liderança, criatividade, pastor lá da igreja da cidade, ele diz assim: a qualidade criativa é determinada pela qualidade do seu repertório. De novo eu falo, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Que você se permitiu? Quando você pensou, vou ter um mini projeto, sabe? Sem ter ninguém para aprovar, sem ter que postar, sem ter uma entrega. Eu vou fazer por fazer, para treinar o meu cérebro. Então eu vou lá para o centro de Campina, vou na feira, e eu vou fotografar. E tudo que eu fotografar vai ter um amarelo. E tudo que eu filmar vai ter um círculo. Não sei. Existem coisas preciosas que a gente está deixando de admirar. Porque nós estamos lá, rolando feed, fazendo as mesmas coisas, perdendo tempo com aquilo que não é para ser perdido. E deixando de viver e de ser quem Ele nos chamou para ser. Jean-Luc Godard, que é um cineasta, ele diz assim: não é de onde você tira as coisas, mas para onde você as leva. Então não importa de onde veio a referência. E sabe, na maioria das vezes a referência não é, olha, eu falo muito de vídeo, de foto, eu uso os exemplos que estão no meu dia a dia, tá? Mas aí você pode levar para a sua área de atuação. Eu vi um vídeo de uma igreja, então essa é a minha referência. Sabe, é uma referência, mas talvez não seja a mais importante. Por isso que é bom você explorar as outras áreas. Olha, eu vi algo no campo financeiro e que hoje eu posso trazer para o nosso trabalho de RH. Olha, eu vi uma solução daqui, nossa, a gente pode trazer para esse contexto que não tem nada a ver. Sabe, isso é ser criativo, é criar essas conexões. Não é replicar, não é fazer a mesma coisa. Às vezes nós temos referências que são da nossa área de atuação e nós vamos e misturamos com outras coisas. Isso também é ser criativo, não precisa ter medo e falar não. Mas não fique preso só ao seu campo de atuação, só àquela categoria de trabalho que você já está acostumado a fazer. Se exponha a outros tipos de artes. Mesmo que pareçam que, nossa, para que eu vou ficar lá olhando para um quadro? Interessante. Uau! Quando você menos esperar, você vai lembrar. Cara, eu vi um quadro uma vez, nossa, e tinha as cores contrastadas assim. Será que a gente consegue criar uma arte assim?
Cara, vai ter um evento de jovens. Eu vi uma vez um plano que era assim, não tem nada a ver com o que a gente vai fazer, porque a gente está criando um cenário aqui. Sabe, é isso. Sobre experiência, sobre ter repertório. Aí pode ir para o outro do vasinho. Valorize o coletivo, as diferenças e a extração daquilo que é precioso. Eu falei aqui como nós sendo essa cesta básica, certo? Então você tem, por mais que, nossa, não, mas eu consumo muitas coisas, o meu carrinho do supermercado não é nem a cesta básica, né? É muito vasto. Mas sabe que às vezes você tem um tempero ali que você não tem e a pessoa do seu lado tem? Talvez hajam misturas, novos sabores que nós não conhecemos, porque a gente já fica, ai não, mas é que a cesta dela é muito diferente da minha. Não, é que comida asiática com mineira não funciona. Tá, um brasileiro falando isso, que bota cream cheese na comida japonesa até dizer chega. Ah, pelo amor de Deus. Valorize o coletivo, valorize as pessoas que estão no seu time, que estão próximas de você, talvez nem sejam desse campo da criação, do criativo, artístico. Não sei quantos lembram, né, o pessoal mais nerd aí, mas no filme Thor Ragnarok, é aquele que o Thor está com o cabelo curto, tem uma cena em que ele entra na arena, porque ele vai ter que lutar contra um monstro, contra alguma coisa, e aparece o Hulk. Aí não sei quantos lembram da fala dele e fala, é o meu amigo do trabalho. Alguém lembra disso? Algumas pessoas. Sabe quem fez essa fala? Uma criança que foi visitar o estúdio de um instituto do câncer, eles levaram ela para visitar. E estavam gravando exatamente essa cena. Aí ela falou, olha, o amigo do trabalho dele. Aí olharam aquilo e, cara, muito bom se ele falasse isso. A criança era um intelectual, não, era um jovem cineasta. Muitas vezes nós matamos as ideias, porque, não, essa pessoa, ela não é diferentona que nem eu. Não, essa pessoa, ela só faz o café, não, ela não tem nada a ver com isso. Mas talvez ela tenha ingredientes que você não tenha. Isso não quer dizer que ela sempre vai ter o ingrediente necessário, né? Aí alguns já pensaram, aquele meu amigo é tipo wasabi, só funciona bem de vez em quando. E ainda assim pouco, né? Porque é bem ardido. Aleluia. A transformação de uma cultura vale mais que uma ideia pontual. A inspiração a criar supera o ensino de replicar. Sabe, isso foi algo que o Senhor me ensinou. E eu por muitos anos tentei implementar, e isso funcionou lá na nossa igreja. Nós lideramos muitos anos, eu e minha esposa, a área de comunicação e de jovens. Muitos jovens queriam aprender, puxa, como é que você faz aquele efeito? Nossa, como é que é essa fotografia? Como é que é isso, essa arte, ou aquilo outro? E sabe, eu não me negava a ensinar isso. Mas eu acho primordial estabelecer essa cultura, esse entendimento da criatividade, esse entendimento do propósito. Porque aprender uma técnica, hoje no YouTube você vai lá e, como cortar em 2, como fazer, ela vai aprender. Mas o estabelecimento de uma cultura é muito mais valoroso. Porque ela não vai só replicar aquilo que você faz, mas isso vai transformar a vida dela, vai dar novos horizontes, vai fazer com que ela se conheça em Deus. E não é a cultura do William, não é a cultura do Guilherme, da Camila, é a cultura do reino, é a cultura dos céus. É sobre isso que a gente está falando. Quando nós fazemos, quando nós compartilhamos, quando nós viemos até aqui para se expor, é para que tudo aponte para Ele. Quando nós olhamos as pessoas como corpo, alma e espírito, não é só para ver uma igreja lotada ou para um clube social, mas para que tudo aponte para Ele, para que as pessoas sejam inspiradas. Ela vai receber uma palavra
que transforma. É a palavra que vai transformar, não é a arte que eu fiz. Mas sabe que a arte que eu fiz vai inspirar ela a estar lá, vai fazer com que ela, puxa, que igreja excelente, que coisa boa. Voltando lá atrás, rapidamente, eu lembrei aqui. Então eu falei que minha mãe aceitou Jesus lá por 1994. E aí eu sempre fui da igreja. Só que eu não conseguia viver uma vida com Cristo. Eu não faltava nos cultos, mas eu não vivia. E aí em 2020, eu tive uma experiência com Deus e tudo mais. E ali foi onde uma chave mudou dentro de mim. E agora eu sabia que era possível e eu ia viver com Ele. Mas sabe que eu não fiquei santo do dia para a noite, as coisas não se transformaram do dia para a noite. Foi um processo. E eu lembro que naquela época, ali 2004, 2005, meio que tinha chegado no Brasil e uma pessoa me apresentou. Não sei quantos lembram, um dos primeiros CDs do Hillsong United, More Than Life, azul. Ele vinha com um CD e um DVD. Aí você colocava o DVD, tinha os clipezinhos lá e tudo mais. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, que coisa legal, olha esses jovens. Porque eu tinha passado por todas essas fases da igreja. E eu não via um movimento de jovem tão forte. E aí nessa época eu estava com 20 anos, mais ou menos. Foi isso que transformou a minha vida? Não. Mas isso me ajudou nos meus dias, aquelas canções de um ritmo diferente, moderno, eles não estavam ali, nossa, olha, era igual o que eu ouvia no mundo, não sei quem lembra, né? Agora acho que tem muito menos, mas pelo menos eu não tenho contato. Mas aí você pega o pagode que fazia sucesso no mundo, aí o povo botava uma letra cristã, ou o sertanejo. Pegava um ritmo que fez sucesso e botava. Não era isso que eles estavam fazendo, eles estavam fazendo algo inovador. Ah, mas eles usavam guitarra, não sei o que no mundo. Queridos, o Senhor criou essas coisas. E o diabo vem para distorcer essas coisas e apontar para as trevas. E sabe, aquilo me ajudou bastante. Nem lembro porque eu estou falando isso. Mas foi isso. A arte me encontrou naquele momento e fez com que eu crescesse. E aí eu queria finalizar deixando essa última mensagem para vocês, né? O criativo, ele, afinal de contas, ele não é alguém superdotado. Eu e você, nós temos essa essência do nosso Criador. Agora cabe a mim e a você fazer com que isso seja lapidado. Fazer com que isso tenha um efeito nos nossos dias. Quando eu olho lá para Atos 17, depois você pode ler, Atos 17, 21, 25, fala do apóstolo Paulo, ele caminhando pelas ruas de Atenas. E ele vai vendo aqueles deuses, no versículo até cita que os atenienses, eles eram todos curiosos, né? Eles queriam estar com os últimos assuntos, com as coisas da moda. E Paulo sai caminhando pelas ruas. Gente, isso me mostra um interesse por conhecer mais daquela cultura, por saber quem era aquele povo, e não só fazer com que o evangelho descesse goela abaixo, mas contextualizar, ser criativo. E ele vê uma estátua em que está escrito, ao Deus desconhecido. Era o que ele precisava. Ele chega, convidam ele para estar lá em Acrópolis, no Areópago, e ele fala, eu vi caminhando pelas ruas de Atenas uma estátua ao Deus desconhecido, pois é sobre esse Deus que eu quero falar. E aí eles, uau, o Deus desconhecido, eles queriam estar engajados nessas novidades. E ali, de forma criativa, ele encontrou um espaço. Eu me lembro de um evangelismo que nós fizemos na escola de missões, Jamile, que está ali, até estava no meu grupo, e acho que foi eu e ela, fomos orar com uma mulher, e ela estava ali meio resistente, estava saindo para trabalhar, e na hora eu olhei e vi que ela estava com um colar de olho grego. É olho grego que fala? É, né? Que é para espantar mal olhado. Na hora o Espírito me subiu, eu falei, vou falar sobre isso. E ali eu encontrei uma abertura. Eu falei, a gente pode orar pela sua segurança, para a senhora ir trabalhar. Ela não queria oração porque ela estava indo trabalhar. Para que a senhora seja bem protegida. As nossas orações vão guardar a senhora. Na hora ela se abriu. Ai, por favor, ora. E ali nós encontramos um caminho para falar de Jesus, para ela compreender essa mensagem.
Dr. Mike Murdock diz assim: o segredo do meu futuro está escondido na minha rotina diária. Se você tem curiosidade de saber como vai ser os seus próximos dias, como você vai estar daqui 5 anos, olhe para a sua rotina hoje. Quanto tempo você tem gasto com cada coisa? No que você tem investido? O que você tem feito crescer? Quais são os talentos que você tem multiplicado na sua vida? Aí você vai enxergar como é o seu futuro. Amém? Então, a criatividade é uma expressão do Deus Criador em você. Obviamente que eu não vou esgotar essa discussão. É algo que Deus vai falar com você, você vai ouvir de outras pessoas. Mas para mim é isso. A criatividade é uma expressão do Deus Criador em mim. É fazer transbordar aquilo que Ele já colocou dentro de mim. Amém?